Saudações! Hoje nós teremos um pequeno vídeo tutorial introdutório ao R. O R todo-poderoso, o R, aquele que faz tudo o que você poderia desejar estatisticamente, e também muitas coisas que você jamais iria desejar. E existem por aí infinitos vídeos tutoriais, infinitas aulas, infinitos cursos sobre o R. Esse vai ser apenas mais um. O meu objetivo com este curso é dar uma noção geral, pensando em quem nunca usou R, ou quem já usou, mas não lembra de mais nada, ou quem quer revisar alguma coisa básica. E meu objetivo é que, com base nesse vídeo tutorial, você consiga depois estudar coisas por conta própria, principalmente a partir de material escrito. Então eu vou apresentar algumas coisas gerais sobre como a gente faz operações básicas em R, como a gente trabalha com objetos, como fazer um gráfico simples. E espero que com isso você consiga depois estudar por conta própria. Então vamos abrir o R. Eu uso Linux e no Linux o R funciona assim. Este é o terminal. Eu vou inclusive mudar algumas características dele. Vou mudar para um perfil mais claro que eu criei de terminal. Vou mudar a preferência para uma fonte customizada para ficar um pouco maior, para vocês enxergarem um pouco melhor as coisas. E vou deixar ele aqui no canto direito, no canto inferior, que daqui a pouco vai fazer mais sentido. Para abrir o R no Linux, depois que ele está instalado, você escreve a letra R maiúscula, aperta Enter e aparece isso. Então esta é a mensagem boas-vindas do R, é a versão que a gente está usando, a versão 3.6.3, tem o copyright, etc. Tem um aviso que diz que R é um programa gratuito e vem absolutamente sem nenhuma garantia e assim por diante. Então R é um programa gratuito que vem absolutamente sem nenhuma garantia, mas isso tem uma vantagem que tem muitas pessoas contribuindo e criando códigos para o R e assim por diante. Bom, uma coisa que eu vou fazer para deixar um pouco melhor de visualizar é digitar o comando Options, opções, e dentro dele, entre aspas, width igual a 150. Vocês não precisam fazer isso. Eu vou fazer isso, vou colocar 120, para ele usar melhor o espaço do meu terminal. Porque, como vocês podem ver, as linhas ficaram quebradas na metade da coluna. Então, usando width igual a 120, eu acho que ele vai aproveitar melhor todo o espaço. Bom, então este é o R no Linux. Em Windows ele é um pouquinho diferente, mas a ideia geral é a mesma. E você também pode usar RStudio. Eu pessoalmente não gosto muito, mas é uma preferência pessoal minha. Mas RStudio é bem legal também. Bom, para que a gente utiliza o R? Podemos usar ele como um calculador. Eu posso usar ele para fazer contas. Será que eu sei quanto que é 1 mais 1? Vou escrever... Deixa eu ver aqui em cima, por enquanto. Vou escrever 1 mais 1, apertar Enter. Ele diz que 1 mais 1 é igual a 2. Olha. Se eu fizer uma multiplicação, quanto que é 2 vezes 4? 2, asterisco 4. Ele diz que 2 vezes 4 é 8. E assim por diante. Então eu posso usar R como uma calculadora. E sim, eu faço isso. Eu tenho preguiça de usar a calculadora do Windows ou do Linux ou outras calculadoras. Depois que eu comecei a usar o R, faço todas as minhas continhas no R. Se eu quiser fazer potenciação, por exemplo, 3 elevado a 4, então circunflexo é o símbolo de elevado a alguma coisa elevada a outra coisa. Ele diz que 3 elevado a 4 é 81. Se eu quiser tirar a raiz quadrada de alguma coisa, eu escrevo SQRT de square root. Então, raiz quadrada de 25, vamos ver se ele acerta. 5, ele acertou. E se eu quiser, por exemplo, raiz cúbica, aí já fica mais difícil. Tirar a raiz cúbica de 25, eu posso fazer assim, 25 elevado a, entre parênteses, 1/3. Porque elevar alguma coisa a 1/3 é a mesma coisa que tirar a raiz cúbica disso. Raiz cúbica de 25 é 2,92. Então, eu posso usar o R para fazer continhas. Mas é claro que a gente não vai usar o R simplesmente para fazer continhas. Nós vamos usar o R para
muitas outras coisas. Primeira coisa que vou fazer, na verdade, é abrir um script, criar um novo arquivo de texto onde os meus comandos vão ficar armazenados. Eu gosto desse programinha chamado Sublime Text. Ele é bonito, eu diria que ele chega a ser sublime. Para escrevermos códigos. O R no Windows vem com um editor de texto, também você pode usar ele. No RStudio vem um editor de texto bem legal também. Enfim, o esquema é você achar algum editor de texto que você goste. Eu gostei do Sublime Text. Sublime Text é gratuito no sentido de que ele é pago, mas você pode usar ele indefinidamente sem pagar. A única coisa que vai acontecer é que periodicamente vai aparecer um aviso do tipo: oi, você ainda não pagou, quer pagar agora? Mas você não precisa pagar. Eu, depois de tempo, acabei comprando ele porque para mim é realmente legal. Então eu vou salvar um código. E aí é importante que você tenha esses arquivos bem organizadinhos, senão você vai acabar se perdendo com o tempo. A gente vai criando muitos arquivos de código, então é importante que eles tenham nomes bem organizadinhos, estejam em pastas bonitinhas, enfim. Então eu vou salvar esse aqui na minha pasta de disciplinas. Chama de script tutorial R.R. Esse ponto .R é a extensão do arquivo. Então, o script em R tem a extensão .R. Então, este é o nosso primeiro script. O que é que eu posso fazer com ele? Bom, uma coisa importante é você deixar as coisas bem comentadas, porque depois de um tempo, você vai acabar esquecendo tudo o que você fez. Para a gente colocar comentários, a gente usa o hashtag, símbolo de hashtag, ou sustenido, ou jogo da velha, ou sei lá como que isso é chamado agora. Então aqui vou dar uma hashtag e vou dar um título a esse código, vou chamar ele de vídeo tutorial introdutório ao R para o Moodle 9. E colocar meu e-mail, caso alguém veja esse código e queira entrar em contato comigo depois. Vamos, para começar a brincar com o R, fazer alguns objetos, algumas sequências numéricas e ver o que nós podemos fazer com isso. Eu posso fazer uma sequência de números. Por exemplo, eu posso escrever 1, 2.5 e isso vai criar uma sequência que vai de 1 a 5. Como que eu faço para transportar isso para o R em si? Porque estou no script, não estou no programa. Eu faço assim, eu seleciono a linha usando Shift Home. Eu vou para o terminal usando Alt Tab e eu aperto Shift Insert para colocar a linha aqui. E a linha, vocês podem ver que ela apareceu no terminal. E aí aperto Enter. E então debaixo do comando aparece isso. Uma sequência que vai de 1 até 5. É assim, precisa apertar muitas teclas. Se você usa R em Windows, você faz isso usando Ctrl R. Então, apertando as teclas Ctrl R, ele roda ou executa a linha de comando que está no seu script. Se você usa RStudio, se não me engano, é Ctrl Enter. Enfim, se você usa Mac, provavelmente é Command Enter. Então, vai vendo como isso funciona no sistema que você utiliza. Bom, eu também posso criar uma sequência de números que não seja sequencial. Por exemplo, faço assim, sem, abro parênteses, 1, 4, 8, 12, 42, fecho parênteses. O que é isso? Sem é o comando de concatenar, é o comando que o R utiliza para juntar vários números, ou várias letras, ou várias coisas em uma única coisa. Essa coisa, no caso, é um vetor. Um vetor no sentido de uma sequência de números, ou uma sequência de coisas. Então, eu vou selecionar isso, colar no R, aqui aparece minha sequência de números, meu conjunto de números, meu vetor de números. Se eu não usar o Czinho, digamos que eu seleciono apenas isso que está dentro dos parênteses, ele dá erro. Ele diz uma vírgula inesperada nesse meu comando. Porque não é assim que o R entende sequência de números. Então, se você quer colocar uma sequência de coisas, você precisa necessariamente colocar o Czinho antes, ou tem algumas outras formas, né, às vezes, mas o geral é isso. Se você quer juntar várias coisas, coloca um Czinho antes. C de concatenar.
Você pode, inclusive, fazer aqui um comentário. Concatenar valores em um vetor. Beleza. Então é legal você deixar seu código bem comentado para você saber o que você está fazendo e para outras pessoas também souberem o que você está fazendo. E nós podemos também fazer operações em cima de vetores. Por exemplo, eu posso somar um vetor com outro. Um vetor de 1, 2, 4, mais um vetor de 1, 4, 3. Sei lá, números aleatórios. Seleciono isso, colo no R. E aí, o que ele fez? Conseguindo perceber? Somando dois vetores, 1, 2, 4, mais 1, 4, 3, deu 2, 6, 7. Então, o que ele fez? Ele somou 1 com 1, 2 com 4, 4 com 3. Beleza? Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. E se eu fizer algo assim, por exemplo, 1, 2, 4, mais 1, 3. Bom, o que acontece, ele deu o resultado 255 e aparece um aviso que diz que o comprimento do objeto maior não é o múltiplo do comprimento do objeto menor. Comprimento é o número de elementos que tem em um objeto. Então, aqui nós temos 3 elementos e aqui nós temos 2 elementos. 3 não é múltiplo de 2, por isso ele dá esse aviso. Ele conseguiu rodar o comando, mas ele dá o aviso de que isso acontece, talvez tenha alguma coisa errada que você queira examinar mais a fundo. Então, temos isso. O que ele fez aqui? Ele somou 1 com 1, somou 2 com 3 e depois somou 4 com 1. Então, o que ele faz é uma reciclagem de valores. Quando chega no final do objeto menor, ele volta para o começo e continua repetindo as operações. Então, é assim que o R trabalha quando nós temos sequências de números e fazemos coisas em cima dessas sequências de números. Beleza? Ok, só que nós não vamos ficar digitando sempre os nossos valores, né? Até porque muitas vezes nós temos algumas dezenas ou centenas ou milhares de números. Então, digamos que nós temos alguns valores e queremos deixar eles armazenados dentro do R. Então, como que posso fazer isso? Eu dou a eles um nome. Então, eu vou chamar de objeto 1. Vai ser uma sequência que tem os valores 1, 2, 4. E objeto 2 vai ser uma sequência de valores 1, 4, 3. Então, essas são as duas formas de criar objetos. Eu posso usar sinal de igual ou eu posso usar esse símbolo aqui. É tipo uma setinha ou um sinal de menor seguido por um sinal de menos. Então, essas duas formas elas são meio equivalentes. Qual é melhor usar? Vai do seu gosto. Eu costumo usar a setinha porque o Sublime Text entende ela um pouco melhor. E também gera um pouco menos de confusão em alguns casos, porque o sinal de igual a gente também usa para outras coisas, enquanto a setinha a gente usa apenas para isso. Bom, agora que temos nossos objetos, nós podemos chamar eles. Então, vou selecionar essas duas linhas, né? Rodar. E agora os objetos estão armazenados no R. Se agora eu chamo o objeto 1, ou seja, eu escrevo o nome dele e rodo o comando, ele mostra o conteúdo do objeto 1. Então, você chamar o nome é como se estivesse invocando esse objeto. Objeto 1, eu te invoco, venha à minha presença agora. E nós também podemos fazer operações diretamente em cima dos objetos. Por exemplo, objeto 1 mais objeto 2. Ele somou os dois objetos. Então, R é uma linguagem orientada a objeto. Isso significa que, basicamente, qualquer coisa que a gente faz no R, nós armazenamos como objeto, então nos damos um nome, e quando a gente escreve esse nome e roda aquele comando, vai aparecer o conteúdo do objeto, e a gente pode fazer operações em cima desses objetos.
Então, uma coisa importante também é você dar nomes informativos aos seus objetos. Por exemplo, se você tem um objeto de dados, você pode chamar ele de dados. Se você tem um objeto de, sei lá, resultado, você pode chamar ele de resultado. Enfim, nomes que sejam informativos e intuitivos. E nós temos em R diferentes tipos de objetos. Então, por exemplo, vou criar um objeto chamado números. Vou colocar 4 números nele. E criar um objeto chamado letras. E vou colocar nele 4 letras. E reparem que o Sublime Text mostra essas coisas de cores diferentes. Então, isso é uma vantagem de usar um editor de texto específico para programação. Vou salvar esses 2 objetos aqui. Posso invocar eles. Números, letras. As letras aparecem entre aspas. E eu vou usar o comando str. Comando str significa structure, então ele mostra a estrutura do objeto. Str números, ele diz que é um objeto numérico. Então, números tem 4 elementos, elementos de 1 até 4. O que está entre colchetes mostra basicamente os números dos elementos que nós temos. E aqui ele mostra os nossos elementos. Se eu fizer str letras, ele vai mostrar que CHR de character, então caracteres, mostra que esse é um objeto de texto, objeto de caracteres. Então, são 2 tipos de objeto diferentes que nós temos. Objetos numéricos e objetos como caracteres. E outro objeto importante que nós temos são chamados fatores. Então, eu vou criar um objeto aqui chamado fatores e vou usar o comando sFactor para transformar o meu objeto letras de caracteres para fatores. Então, se eu chamo agora esse objeto fatores, ele mostra os elementos, só que agora sem aspas, reparem nessa diferença. E aqui embaixo ele mostra os níveis. Então, quando nós temos fatores, é como se fosse uma variável categórica. A cada nível desta variável categórica existe um nome associado, que pode ser uma letra, pode ser um nome maior, pode ser um número, enfim, qualquer coisa. Depois vou dar mais exemplos disso. Então, esses são alguns de tipos de objeto que nós temos. E também nós não precisamos trabalhar simplesmente com sequências unidimensionais de números. Nós podemos fazer uma matriz, por exemplo, que seria uma matriz, sei lá, digamos que você mostrou 5 áreas diferentes e para cada área você tem o número de indivíduos de cada espécie e você tem 6 espécies. Então você pode organizar esses dados como uma matriz, tendo 5 linhas, uma linha para cada área e 6 colunas, uma coluna para cada área. Como faço isso? Bom, eu uso o comando matrix, que cria matrizes. Vou colocar aqui uma sequência de 1 até 30, só para fins de exemplo. Ncol igual a 6, nreal igual a 5. Ou seja, nós temos uma matriz com 6 linhas, 5 colunas. Tudo isso. Ele mostra aqui os dados organizados de forma bidimensional no formato de matriz. Então, nós temos objetos vetores, nós temos objetos matrizes e nós temos objetos dataframes que vou falar daqui a pouco. O que eu posso fazer, então, além de fazer essas coisinhas básicas sem graça? Então, para fim de exemplo, eu vou criar 3 objetos, 2 objetos numéricos e um objeto categórico no formato fator. O meu primeiro objeto 1, vou chamar de x1, porque vai ser minha variável explanatória 1, vai ser uma sequência de 1 até 42. Meu objeto 2, que vou chamar de x2, porque vai ser minha segunda variável explanatória, vai ser uma repetição de algumas letras. Então, vou concatenar a letra a qual vai ser repetida usando o comando rep 15 vezes. A letra B, que vai ser repetida também 15 vezes. E a letra C, que vai ser repetida 12 vezes.
Beleza? Então, se eu olhar aqui, invocar o objeto 1, temos sequência de números. Se eu invocar o objeto 2, temos aqui uma sequência de letras. Esse objeto 2 é um objeto de caractere. Eu quero que ele seja um fator, então x2 vai ser s-factor x2. Então assim eu transformo um caractere em um fator. Sim, eu chamo ele. Então agora aparece a sequência de letras, sem as aspas. Ele diz quais são os níveis. Então tenho uma variável categórica com 3 níveis. Níveis A, B e C. Beleza? E vou criar um terceiro objeto. Vai ser meu y. Então, como se fosse minha variável resposta. Como que vou criar esse objeto? Digamos que um objeto y é determinado por um objeto x. Então, vou usar a função chamada rnorm. Rnorm é uma função que simula valores de uma distribuição normal. Então, ela vai criar uma sequência de valores que seguem uma distribuição normal. Quantos valores eu vou colocar? Eu vou colocar 42 valores, porque é o número de elementos que eu tenho nos meus outros dois objetos. E qual que vai ser a média? A média vai ser os valores do x1. Então, minha variável y vai se distribuir como uma curva normal ao redor da minha variável x1. Algo assim. E vou colocar um desvio padrão igual a 7, porque é um valor que eu achei que ficaria legal. Beleza? Então eu tenho agora 3 variáveis, x1, x2, y. O que posso fazer com elas? Bom, além das operações de subtração, soma, etc., eu posso, por exemplo, fazer um gráfico. Eu uso o comando plot, y, em função de x1. O que faz isso? Então, o til significa em função de, ele vai plotar y como uma função de x1. Então, y vai no eixo y, x1 vai no eixo x. E aqui aparece meu gráfico. Eu vou diminuir o tamanho dele para ele ficar sempre aqui do ladinho. Eu poderia fechar ele, inclusive, mas não há necessidade agora. Então, vou reduzir um pouco a janelinha aqui, para ela cobrir o gráfico. Então, eu tenho aqui meu gráficozinho. Eu poderia melhorar esse gráfico, por exemplo, poderia dar nomes aos eixos, mas não vou fazer isso agora. Enfim. E se eu quiser fazer o gráfico de y em função de x2? Será que vai dar na mesma? Agora ele fez outro tipo de gráfico, porque como x2 é uma variável categórica, ele automaticamente faz o chamado boxplot, que é um gráfico que mostra a mediana, o quantil 25% e 75%, ou seja, 25% dos dados está abaixo dessa linha e 75% está abaixo dessa, mostra o valor mínimo e mostra o valor máximo. Então, em ambos os gráficos, nós vemos que à medida que x2 aumenta, ou à medida que x1 aumenta, y também aumenta. Beleza? Então, basicamente é assim que nós podemos fazer gráficos. Se eu quiser fazer uma análise tipo regressão linear, eu posso usar o comando lm y em função de x1. E aqui ele vai mostrar o resultado da regressão linear, o intercepto e a inclinação. Não vou entrar em detalhes disso, é só para vocês verem como essas análises podem ser feitas. Então, assim que nós podemos criar objetos no R. Agora, digamos que você não sabe como o comando plot, por exemplo, funciona. O que você faz? Você pede ajuda ao R. Você pode perguntar para o R. Como a gente pergunta coisas, colocamos um ponto de interrogação e escrevemos o nome do comando no qual temos dúvidas. Então, ponto de interrogação, plot. E aqui aparece a ajuda do R, que diz o que essa função faz. É uma função genérica para plotar, ou seja, para fazer gráficos de objetos em R. Para mais detalhes sobre os parâmetros gráficos, veja a ajuda da função par. Então, basicamente isso. Nem sempre a ajuda muito, porque é uma linguagem muito técnica. Então, às vezes, você pode precisar procurar na internet, perguntar para alguém, procurar em algum livro, enfim.
para você entender de fato a ajuda, precisa ter um certo conhecimento de R. Mas assim, eu recomendo que você sempre olhe a ajuda dos comandos, inclusive dos que você conhece, porque assim você vai se familiarizando também com a linguagem técnica que o R utiliza e vai aprendendo mais sobre os comandos. Então, esse esquema de criar objetos usando sequências de números, usando valores simulados, enfim, é bom para você testar coisas, para você ver como que uma função funciona, enfim. E também você pode usar isso para fazer estudos baseados em simulações. Mas é claro que na prática a gente normalmente não faz isso e nós também não ficamos digitando os dados, porque imagina ficar digitando 5.000 valores toda vez que você vai trabalhar com um conjunto de dados. Então normalmente nós pegamos dados que já estão digitados de nossas planilhas. Então agora eu vou mostrar como que a gente importa dados para o R e como que a gente trabalha no R com os dados importados. Então vou aqui no meu explorador de arquivos e eu não consigo usar exploradores que não sejam nesse formato, mas use o que você quiser. E vou trabalhar com esse arquivo aqui, que é o arquivo de dados de uma prática de estatística que eu tenho utilizado. Então, é uma planilha bem organizadinha até, são dados de um artigo científico, referentes ao extrato de uma planta do cerrado sobre o crescimento de pânico máximo, que é uma gramínea. E temos duas planilhas, uma no formato longo, que é aquele formato retangular, em que cada variável ocupa uma coluna, e tem outra planilha no formato largo, que é um formato que a gente usa em alguns outros casos. Eu não vou entrar em detalhes disso agora. Então vamos pegar essa planilha aqui. Então aqui nós temos a planta, que é a identidade do indivíduo. Aqui nós temos a concentração do extrato de Serrano Letales. Então 0, 0.025, 0.05, 0.075 e 0.1. Então tem proporção, que seria variado de 0 a 1, comprimento da raiz da plantinha e comprimento do caule da plantinha, beleza? Então só de explorar os valores, aparentemente, quanto mais extrato nós temos, menor é o tamanho da raiz. Mas é claro que é difícil de concluir qualquer coisa apenas olhando os números. Como que eu faço para transportar isso para o R? Bom, eu não posso simplesmente copiar e colar. Não é assim que a coisa funciona. Existem formas de copiar os dados e importar direto para o R, sem precisar salvar antes, mas eu não gosto de fazer assim. Então eu vou mostrar duas formas. Uma, você vai salvar como, e salvar como arquivo CSV, que é um arquivo de texto. In Edit Filter Settings, clique nesse botãozinho aqui. Eu uso LibreOffice, no Excel deve ter coisas parecidas, que você define as opções de como você quer que esse arquivo seja salvo. Então você pode definir o separador de colunas, que é o Field Delimiter. Eu vou usar tabulações mesmo. E você pode definir se você quer que strings, ou seja, texto, sejam limitados por aspas. E basicamente isso que você define. Então, vou salvar como arquivo CSV. Ele diz que apenas a planilha ativa foi salva, que é isso que nós queremos. Então, beleza. Se for aqui, eu tenho um arquivo CSV salvo. Eu posso abrir ele usando o meu editor de texto, usando o Sublime Text. E este é o nosso arquivo. Outra forma de fazer isso, que na verdade é o jeito que eu costumo preferir, você seleciona tudo, copia, né, Ctrl C, vai no seu editor de texto, cria um arquivo novo e cola os dados neste arquivo. E eles vêm separados por tabulações. E aí você salva este arquivo na sua pasta. Então tem aqui, acho que 06, salvar como .txt, beleza? Como nos dois estou usando tabulações, os dois vão ser basicamente iguais. Coisa que você precisa avaliar no seu arquivo. O que é o separador de coluna? No caso são tabulações, mas podia ser ponto e vírgula, podia ser vírgula, podia ser espaço. E qual que é o separador decimal? Aqui são pontos, mas às vezes é vírgula. Então você precisa especificar essas coisas ao importar o arquivo para o R. Portanto, recomendo você antes abrir seu arquivo com bloco de notas e dar uma olhada.
Então, qual que é o separador de coluna que está sendo utilizado, se é tabulação, ponto e vírgula, vírgula ou espaço, e qual que é o separador decimal, se é ponto ou se é vírgula. Então, vou fechar aqui. E agora, como que faço para importar isso para o R? Vou fechar meu calc, que também não preciso mais dele. Bom, primeiro eu preciso falar para o R onde está o arquivo. Então aqui vou apertar as teclas Ctrl+P. Apertando Ctrl+P nesse navegador, o diretório da pasta aparece aqui embaixo. E aí eu posso selecionar ele, apertar Ctrl+X e posso colar ele no R. Se você usa um navegador mais convencional, você pode, por exemplo, clicar no nome do arquivo com o botão direito, vai em propriedades e aqui aparece o caminho até esse arquivo. Você pode ter que aumentar a sua janelinha para conseguir colar isso tudo, mas aí você seleciona isso, copia e aí você pode novamente colar isso no R, beleza? Então, enfim, o que importa é você ter o caminho da sua pasta direitinho. Só que claro que isso não é suficiente, você precisa do comando setwd, abre parênteses e fecha parênteses no final. Essa quebra de linha não atrapalha. Outra coisa que não atrapalha no R, por exemplo, espaços, via de regra não fazem diferença. E enters ou quebra de linha você também pode ter basicamente quantas você quiser, exceto em algumas posições específicas. Então espaços e quebra de linha não costumam fazer diferença. Bom, vamos ver se isso funciona. Então, eu seleciono essa linha, vou colar no R. Deu erro, diz que tem uma coisa inesperada. Isso aconteceu porque o caminho para a pasta precisa estar entre aspas. Colocando entre aspas, e reparem que ele fica verdinho aqui no Sublime Text. Agora não deu erro. Não deu nada, quer dizer que o comando funcionou. Se eu quiser conferir se de fato funcionou, uso o comando getwd, abro parênteses, fecho parênteses. E ele mostra o caminho até minha pasta, beleza? Beleza, e como que eu vou então abrir o arquivo? Bom, primeiro, lembrando que os nossos objetos, ou arquivos, ou coisas que a gente salva e usa no R, precisam receber um nome. Então eu vou chamar esse objeto de dados de dados. Dados vai ser o quê? Reads.table. Vou aqui pegar o nome do meu objeto. Vou abrir o txt, copiar o nome dele, colo aqui no R. Vamos ver se dá certo. Não dá certo. Ele diz que esse objeto não foi encontrado, porque, novamente, é preciso colocar entre aspas. Vamos ver se agora colocando entre aspas dá certo? Deu certo, mas vamos ver se deu certo mesmo? Então, usar o comando str, eu sempre recomendo usar o comando str para você avaliar a estrutura do seu objeto para ver se esse objeto é o que ele deveria ser. O que ele está nos mostrando? Que é um data frame. Data frame é basicamente uma planilha de dados que tem várias linhas e várias colunas e cada coluna pode ser um tipo diferente de coisa. Então, nós podemos ter colunas numéricas, colunas como fatores, enfim. Temos 200 observações de 4 variáveis, até aqui parece certo. Só que a minha primeira variável, ele diz que se chama V1, é um fator com 200 níveis. A segunda diz que chama V2, é um fator com 6 níveis. Terceiro, V3, um fator com 189 níveis, etc. E isso já me mostra que alguma coisa deu errado, porque as minhas variáveis são numéricas. Então, era para ele falar que as minhas variáveis são numéricas. Ele está falando que são fatores, que são variáveis categóricas. Então, quando isso acontece, quer dizer que alguma coisa provavelmente deu errado na hora de importar os dados. O que pode ter dado errado? Bom, pode ser que nós não especificamos o separador decimal corretamente, ou pode ser que nós não especificamos que o nosso objeto de dados tem um cabeçalho. O que significa cabeçalho? É o nome das colunas. Nosso objeto tem o nome das colunas na primeira linha. Então, a primeira linha não são dados, e sim é um cabeçalho, com nomes. Portanto, eu preciso usar o comando header igual a true, ou melhor, o argumento header igual a true. True de verdadeiro. Isso significa o quê? Isso significa que a presença de um cabeçalho, de um header, é verdadeira.
Então, nosso objeto de dados tem um cabeçalho. Vamos rodar de novo essas duas linhas. E agora parece que deu certo. É um data frame, 199 observações, não mais 200, porque a primeira linha é o cabeçalho. Primeira coluna chama planta, é um número inteiro. Segunda coluna se chama concentração, são números quebrados. Terceira é o comprimento da raiz. Quarta é o comprimento do caule. Beleza? Se eu quiser garantir, eu posso colocar aqui dec igual a ponto, entre aspas, e sep igual a barrinha até, entre aspas. Isso significa que o separador decimal são pontos e o separador de coluna são tabulações. E reparem que esta barrinha é uma barrinha inclinada para baixo, enquanto a barrinha que a gente usa para definir o caminho da pasta é uma barrinha inclinada para cima. Então, barrinhas para baixo representam caracteres especiais, como tabulações. Barrinhas para cima representam caminho até uma pasta ou até um arquivo. E em Windows, normalmente a barrinha utilizada pelo Windows para separar pastas é uma barrinha para baixo. Então, às vezes, você pode precisar substituir suas barrinhas manualmente. Em Linux não existe esse problema. Bom, então, definir o separador decimal, o separador de coluna, eu gosto de fazer isso sempre. Rodando o QSTR, parece que está tudo em ordem. O que nós podemos fazer agora, então? Bom, nós podemos, por exemplo, fazer um gráfico, ver como que o tamanho da raiz está relacionado com o tamanho do caule, ver uma relação de alometria. Como que faço isso? Eu posso fazer um plot, comprimento raiz em função de comprimento caule, e aí entra a parte que é legal você ter nomes informativos nas suas colunas. Só que onde estão esses dados de raiz e caule? Estão no nosso objeto chamado dados. Então eu vou colocar aqui data igual a dados. Data é o argumento que a gente usa para falar onde estão essas nossas variáveis, que no caso estão no objeto dados. Então eu vou fazer o gráfico aqui. E meu gráfico apareceu nessa janelinha que já estava aberta. E ele mostra que basicamente não existe a relação entre tamanho de raiz e tamanho de caule. Se eu quiser deixar ele mais bonitinho, eu posso, por exemplo, mudar os nomes dos eixos. Então eu uso o comando xlab igual a comprimento do caule em centímetros, ylab igual a comprimento da raiz em centímetros. Não esquecer de abrir e fechar aspas. Então agora nós temos nomes dos eixos mais bonitinhos. E se eu quiser incluir nesse gráfico a informação da concentração também, eu posso incluir ela usando cores. Então eu posso fazer assim, col igual a sFactor concentração. Isso vai fazer o quê? Transformar a cor, que é uma variável contínua, numa variável categórica, no fator, e usar os níveis do fator para definir as cores dos pontos neste gráfico. Então, nós temos diferentes cores, agora representando as diferentes concentrações. Se eu quiser ter bolinhas preenchidas ao invés de bolinhas vazias, eu uso o comando pch, que define a forma da bolinha, ou o símbolo, né, que eu uso. Usar 16, que pH igual a 16 define que eu vou usar bolinhas cheias. São coisas que você vai decorando à medida que você vai utilizando. Enfim, assim nós podemos ir modificando o nosso gráfico. Beleza? Então, para você aprender a fazer gráficos desse jeito, eu recomendo que você explore os argumentos que aparecem no comando par. Então você escreve ponto de interrogação par e pergunta para o R o que é isso. Ele vai te falar aqui os vários argumentos que nós temos. Então, as várias coisas que a gente pode mudar em um gráfico.
Para você voltar do help no R, você aperta a letra Q. Em outros sistemas, normalmente ele abre ajuda em um navegador, tipo no Firefox, no Chrome, enfim, em qualquer que você esteja usando. Se a gente quiser fazer uma análise de regressão linear, por exemplo, para ver como que o tamanho da raiz depende da concentração, eu vou criar um novo objeto chamado regressão. Vai ser LM de comprimento raiz em função de concentração, data igual a dados. Então repare que a sintaxe é a mesma para fazer análise de regressão e para fazer gráficos. Uma coisa em função de outra coisa. Não deu erro, quer dizer que o comando funcionou. Eu posso invocar o resultado da regressão. Mostra que o intercepto é a inclinação, então quanto maior a concentração, menor o tamanho da raiz. E eu posso pegar mais informações usando o comando summary. Summary é uma forma de você pegar informações adicionais. E aí, dependendo do seu objeto, as informações apresentadas serão diferentes. No caso de um objeto mostrando os resultados de uma regressão, ele mostra as seguintes informações. Mostra informações sobre os resíduos, que é a diferença entre o valor estimado e o valor real. Mostra os coeficientes, então o intercepto e o efeito da concentração, é um efeito negativo. Então, de acordo com esse modelo, se a concentração for de 0 até 1, o tamanho da raiz vai reduzir em 335 centímetros. É claro que a gente não pode fazer essa inferência, porque a nossa concentração varia apenas de 0 até 0,1. Não dá para a gente extrapolar até esse ponto. Ele dá uma medida de erro associada a isso, dá o valor de t e dá a significância. Então, isso aqui é o pré-valor. 2 é menos 16 significa 2 vezes 10 a menos 16. Ou seja, 0.0000000000000000002. E dá algumas informações adicionais, tipo dá o R quadrado, que diz que a concentração explica 56% da variação do tamanho da raiz, e assim por diante. Neste caso, eu também posso tratar a concentração como variável categórica, então ao invés de fazer regressão, eu posso fazer análise de variância. Então eu posso criar um objeto chamado ANOVA, aí uso o comando AUV para análise de variância. Normalmente vai ser comprimento raiz, só que para análise de variância, a variável explanatória é categórica, então eu vou usar sFactor, concentração, data, igual a dados. Rodou o comando, vou chamar aqui o objeto. Ele nos dá algumas informações diferentes, porque estamos usando a nova na regressão. E aqui ele nos dá os resultados no formato de uma tabela de ANOVA, tabela de análise de variância, que são os graus de liberdade, a soma dos quadrados, o quadrado médio, o valor de f, que é basicamente a variação entre grupos dividida pela variação residual, variação dentro dos grupos, e a significância. Então, basicamente, para esse conjunto de dados, nós podemos tratar ele como se fossem dados de regressão com variável explanatória contínua ou dados de ANOVA com variável explanatória categórica. Então, eu peguei esse conjunto de dados justamente por isso, para mostrar as duas formas de fazer isso. Inclusive, eu posso fazer um gráfico, plot comprimento raiz em função de concentração, xlab igual a concentração, ylab igual a comprimento da raiz em centímetros,
Deu erro. Por que deu erro? Porque eu esqueci de falar onde estão os dados. Então, data igual a dados. Então, quando dá erro, leia o que o erro está dizendo e tente descobrir por que está dando este erro. E aí, este nosso gráfico mostrando que, à medida que a concentração aumenta, o tamanho da raiz diminui. E também mostra que o padrão não é linear, ou seja, o tamanho da raiz diminui até certo ponto e depois parece que estabiliza. De modo que não é certo a gente usar regressão linear neste caso. Se eu quiser fazer uma gráfico como se fosse uma variável categórica, eu posso fazer também plot comprimento raiz em função de S-factor concentração, x-lab igual a concentração, y-lab igual a comprimento da raiz em centímetros, data igual a dados. Então eu estou quebrando as linhas para o comando inteiro caber na tela. E aí ele mostra então esses resultados em formato de boxplots. Esses pontinhos é o que ele considera outliers, que são pontos que estão muito distantes da caixinha. E, enfim, basicamente isso. Duas formas da gente examinar o mesmo conjunto de dados. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula sobre o R. Então, recapitulando, o R é uma linguagem voltada a objeto, que frequentemente dá erro e você não sabe como consultar os erros e você sente muito ódio por causa disso. Então, meu amigo diz que o R é uma linguagem orientada a ódio, mas ele é fofinho também. Não é um bicho de 7 cabeças, tem no máximo umas 5 cabeças e pelo menos 2 dessas cabeças são fofinhas. E então nós podemos usar o R como uma calculadora, nós podemos criar objetos no próprio R, nós podemos simular valores aleatórios, usando, por exemplo, a função rnorm. E para a gente botar objetos para o R, nós precisamos basicamente definir onde está o nosso objeto, usando o comando setwd. E aí a gente usa o comando readTable, ou tem outros, readCSV, e readDelim e outros, para importar esses dados para o R. Beleza? Então, como exercício desse tutorial, caso você queira, eu sugiro que você faça uma lista das funções. Então, funções são os comandos que a gente utiliza. Então, eu sugiro que você faça uma lista das funções ou dos comandos que nós utilizamos neste tutorial e escreva o que cada um destes comandos ou dessas funções faz. Beleza? E depois dessa introdução, eu acho que você consegue se aprofundar por conta própria. Eu acho que o mais difícil é pegar essa base, entender o que são objetos, como que a gente importa arquivos para o R, quais são os diferentes tipos de objetos, basicamente variáveis numéricas e variáveis categóricas, enfim. A partir dessa base, eu espero que você consiga estudar as coisas por conta própria. E até mais!